Bom, ponto de vista, Livaldo Barbosa, já aqui a postos para a gente falar, né, desse primeiro dia de transição do governo federal. Bom dia, Livaldo. Olá, Nayara, bom dia para você que nos acompanha nesta manhã chuvosa, pelo menos aqui nessa parte de Teresina. É verdade, Nayara, ontem foi um dia bastante movimentado em Brasília. Foi o primeiro dia de transição em que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi recebido, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a movimentação mais intensa mesmo ocorreu foi no Congresso, onde foi discutida aí a possibilidade da criação e também da aprovação da PEC da transição para garantir a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil. A proposta foi apresentada em uma reunião entre o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição Geraldo Alckmin e o relator do orçamento Marcelo Castro. O senador já havia deixado claro que precisaria de mais 52 bilhões de reais para manter em R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar. A alternativa encontrada pela equipe de Lula foi uma proposta de emenda constitucional já apelidada de PEC da Transição. Os recursos para a proposta ficariam de fora do teto de gastos. Decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Para aprovar uma PEC no Congresso, são necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras. O governo também pretende incluir na proposta o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula. Depois dos encontros no Congresso Nacional, Geraldo Alckmin veio até o Palácio do Planalto e teve a primeira reunião desde a vitória nas urnas com o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O representante do presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai dar o apoio necessário para o processo de transição do governo. Todo o fluxo de informações também foi conversado, nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência. A transição também foi tema de uma reunião de Ciro Nogueira e do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Há, evidentemente, uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer as informações, e eu acredito que assim vai correr de maneira muito serena e tranquila. O TCU criou um comitê de acompanhamento da transição que se reuniu também com Geraldo Alckmin. Bom, Livaldo Barbosa, eu queria que você explicasse para a gente como que seria essa questão do Auxílio Brasil. Qualquer um dos governos, sendo o Bolsonaro vencedor, sendo o Lula, iriam precisar ter uma estratégia para manter esses R$ 600 do Auxílio Brasil? Ah, sim, seria o mesmo caminho. Agora, o presidente Bolsonaro, ele quando propôs o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, Nayara, estabeleceu também naquela mesma PEC que ele teria uma duração, 31 de dezembro.
para modificar essa situação, já que ele também havia prometido na campanha que manteria o Auxílio Brasil de R$600, ele teria que também tomar esse mesmo caminho, porque a proposta do Executivo que está tramitando no Congresso Nacional estabelece o Auxílio Brasil a partir de janeiro de R$450, a proposta do próprio Planalto. Mas o calor da campanha eleitoral, natural, o presidente foi muito questionado sobre esse período limitado do Auxílio Brasil de R$600, ele disse lá na campanha, não, se eu for reeleito vai ser de R$600. Então, se ele tivesse sido reeleito, ele teria que partir para esse mesmo mecanismo de uma alteração, talvez por uma proposta de emenda à Constituição para dar segurança jurídica e o governo não cair na improbidade administrativa na área da gestão financeira. Portanto, é um caminho absolutamente normal que foi anunciado pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, para essa discussão que tem que ocorrer de forma aceleradíssima. Nós estamos praticamente próximo ao recesso, então tem que ter um esforço de convocação das duas casas, da Câmara e do Senado, porque, como a reportagem mostrou, são 2/3 em 2 turnos da Câmara e do Senado, dos 308 deputados, não é fácil, dos 513 você juntar, então já vai ser o primeiro teste do futuro governo nessa articulação com o Congresso Nacional. Esse é um ponto. Outro ponto, Neyara, ninguém pode negar que o Piauí tem uma posição de destaque na nação nesse momento da República, da história da República, né? Nós temos protagonistas dos dois lados. Do lado do governo, coordenando a equipe de transição de Jair Bolsonaro, o senador e ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do lado, digamos, do Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro, num posto chave, que é de relator do Orçamento Geral da União, nesse momento de adequações, de discussão muito importantes, relevantes, e da parte do governo que vai assumir em 1º de janeiro, o senador eleito, ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, que hoje, eu diria até se hoje, qual é a posição de Wellington Dias hoje em Brasília e no país? Ele é o líder de Lula no Congresso Nacional, pelo menos nessa transição. Então, o Piauí está, dos dois lados, muito presente neste momento histórico da República. E ontem também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele o parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição. A fala do vice-presidente eleito, Neyara, Geraldo Alckmin, justifica de sobra a felicidade do presidente eleito Lula de ter escolhido o seu companheiro de chapa para ser o coordenador da equipe de transição. Geraldo Alckmin, ele dispensa comentário em serenidade, competência, habilidade política. Mostra exatamente o lado desarmado dessa necessária transição que deve acontecer no país. O fato é que, definitivamente, a transição administrativa já está em curso no Brasil. Porque ele vai trazer agora destaques da política local, né? Inclusive com o anúncio aí de um novo secretário, né? Pois é, novidades no primeiro escalão do futuro governo, comandado por Rafael Fonteles, que, aliás, já fecha praticamente aquele núcleo mais da cota pessoal do governador eleito. Vamos aí aos nomes já anunciados em redes sociais e hoje, inclusive, tem uma promessa de um novo anúncio, aliás, 2 novos anúncios que daqui a pouco a gente Ainda fala. da cota pessoal? Exatamente, para fechar a cota pessoal hoje, sexta-feira, né? Então vamos lá, Neyara. Antônio Luiz é o secretário de Fazenda. Está no cargo, foi o primeiro anunciado, com possibilidades até de mudanças que já a gente fala. Chico Lucas, secretário de Segurança, também anunciado esta semana. Washington Bonfim para a Secretaria do Planejamento. Regina Souza, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E Ellen Gera, o atual secretário de Educação, será deslocado para a Agência de Tecnologia da Informação, a ATI. O Washington Bandeira, a novidade de ontem também. O Washington Bandeira, juiz do trabalho,
ele será o secretário de Educação, que só vai se pronunciar, Neyara, depois que ele se desligar totalmente. Do cargo, ele né? vai sair mesmo, pedir demissão, como fez o Sérgio Moro. Eu fiquei na dúvida, exatamente. Ele não pode ficar de licença? Não é uma licença, não, pode não. Ele tem que pedir demissão? É verdade, pedir demissão. Sérgio Moro não fez assim, quando foi para o Ministério da Justiça, ele pediu desligamento definitivo da Justiça Federal lá do Paraná. Então ele não tinha nada. Ex-juiz federal. Então Sérgio ele vai Moro, ser um ex-juiz do trabalho. Ex-juiz do trabalho, Washington Bandeira, para assumir. Uma decisão difícil, né, de tomar, mas eu acho corajosa. E estratégica também, não é? Então ele não vai assumir um cargo de confiança dado por um amigo, que é governador eleito. Não, ele tem realmente bem clara uma missão que vai desenvolver numa área considerada estratégica, muito importante para o governador eleito, que tratou isso desde a campanha eleitoral, que tem como prioridade a educação, como área meio, a educação e modernização do serviço público. Aliás, o desenvolvimento e a modernização do serviço público. E a educação é a área-chave para o cumprimento desse propósito. Por essa razão é que o juiz do trabalho, Washington Bandeira, foi o convidado, aceitou o convite e como você disse bem, tomou uma decisão difícil até, que não é fácil, né? Não é fácil, viu? Juiz do trabalho perene, ganha muito bem. Dr. Washington, isso é um... Para assumir essa missão E temporária. tinha uma posição, né, bem de destaque fácil, também lá no tribunal. Não é fácil. Bom, então o Dr. Washington já está convidado aqui para uma entrevista, mas né? Ele só vai se pronunciar depois que ele concluir o desligamento da Justiça do Trabalho, né? Okay. Até por uma questão ética, profissional, não sei até se legal. Mas ele já disse isso até numa rede social, através de uma nota aberta. A mudança que pode acontecer na equipe já anunciada por Rafael Fonteles, Neyara, diz respeito à Secretaria de Saúde. É provável que haja um remanejamento. Antônio Luiz, da Fazenda, vá para a Saúde e Emílio Júnior, que faz parte da equipe da Fazenda, assuma essa pasta também a convite pessoal do governador eleito. Emílio Júnior, ele é um profissional de carreira da Cefaz, conhece a Cefaz em postos estratégicos desde 2003, na primeira gestão do governador Wellington Dias. Eu tenho certeza que ele foi, inclusive, peça-chave quando, em 2015, o Rafael Fonteles assumiu muito jovem a Secretaria de Fazenda. Então, ele fez parte da equipe, ajudou bastante, ele conhece muito bem e, se for ele o escolhido, ele vai desenvolver com muita habilidade essa missão. E há também... Sim, pode concluir. E há também hoje a expectativa de mais 2 nomes. O da administração, Samuel Nascimento, que também é da cota pessoal do governador eleito, e o jornalista Mussolini Guedes para a coordenadoria de comunicação. Tá, Elivaldo, agora vamos ser bem breve agora em relação a essa outra pergunta que eu vou te fazer, em relação à distribuição de cargos agora relacionados aos partidos, né? Por exemplo, MDB, que é um aliado muito forte, né, do governo. 9 deputados estaduais. Bom, eu fiz aí um esboço, Neyara, de como ficaria. A princípio, não está no Twitter do governador eleito, isso aí é apenas projeções que a gente faz com base nas informações que a gente recebe. O PT ficaria com agronegócio, desenvolvimento econômico, defesa civil, infraestrutura, cultura, ADH, aí envolvendo pelo menos 3 ou 4 dos 12 deputados estaduais petistas. E o MDB, CETRANS, DETRAN, Mineração, DER, IDEP, Secretaria de Justiça, é o nome mais badalado, é o do Coronel Carlos Augusto. Também com nomes, são possibilidades. O nome cravado mesmo é quando sai no Twitter do governador eleito. Ok, então. Obrigada, meu amigo. É isso, né? Até a próxima. Sextou agora, tchau, né? Tchau, bom final de semana. Valeu. Viu? Até segunda. Tchau. Até segunda. E a seguir tem Cidade Verde Amarela. Não. Quer falar alguma coisa? Queria falar, porque eu fui alertado ali por um convite que eu recebi, eu queria tornar público, né? Do Laio, para domingo. Oi. Vamos lá. Para domingo, 6h30, eu topei o convite, eu vou assistir o jogo lá com o Laio. Ituano e Vasco. Gente, eu pensava que... Ituano e Vasco. Elivaldo. O Brasil vai parar. Elivaldo, eu tô com o meu tempo super apertado. Neyara, tchau, até segunda. Eu espero que com boas notícias pro Vasco. Não, gente, tchau, Elivaldo. Tchau, tchau. Vou pro break. Fica aqui com a gente no Notícia da Manhã.